Bom dia, moçada! Tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala é o professor Eugênio Bastos, canal Geogênio, a serviço dos alunos que gostam de estudar e passar em concursos. Moçada, vamos fortalecer o canal. Se inscrevam no canal, compartilhe o vídeo, dê o seu like e ajude o professor Eugênio Bastos a democratizar o ensino da geografia. Moçada, no nosso encontro de hoje, eu irei falar sobre um tema bastante atual, que é a crise econômica chinesa. Então, espero que vocês gostem do nosso encontro. Havendo qualquer dúvida, deixe a sua pergunta na parte dos comentários, que eu terei o máximo prazer de respondê-la. Então, moçada, vamos iniciar o nosso encontro mostrando essa imagem que representa a queda dos indicadores econômicos da China, país este que nos últimos 45, 46 anos registrou a maior taxa de crescimento econômico do mundo. Lembrando ainda que a China é, na atualidade, a segunda maior economia mundial e que, de acordo com as previsões feitas por analistas de vários países do mundo, a China deverá se tornar a maior economia mundial, provavelmente ainda no final dessa década ou no início da próxima década. Mas nem tudo são flores na economia chinesa. De uns anos para cá, houve uma desaceleração no ritmo de crescimento da economia chinesa. E é isso que nós iremos analisar no nosso encontro de hoje. O porquê dessa desaceleração da taxa de crescimento da economia chinesa. Então, vamos ver aqui, para iniciar, de fato, uma análise mais sucinta sobre o tema do nosso encontro, a evolução do PIB da China de 2000 até o ano de 2020. Não estou aqui com os dados nesse gráfico do ano de 2021. Eu levei até o ano de 2020 aqui em função dos efeitos da pandemia do Covid-19. Mas a ideia aqui, é mostrar a vocês o seguinte, que a economia chinesa, a partir de 2010, ela veio registrando uma desaceleração. Ou seja, uma queda do ritmo de crescimento econômico. Então, nós saímos de um crescimento de 2010 com o PIB expandindo 10,6% para um crescimento de 6,1% em 2019. 2020 a gente vai considerar como um ano atípico, porque a desaceleração acentuada da economia chinesa em 2020 foi reflexo da pandemia do Covid-19. Lembrando que a pandemia teve início na China e a China adotou como a principal estratégia para combater o avanço da pandemia no seu território, a política do Covid-0. Então, sendo assim, o governo chinês decretou lockdown em várias das mais importantes províncias da China, lockdown que se estendeu por alguns meses em importantes províncias, de forma a conter a propagação do vírus no território chinês. Isso fez com que, além da desaceleração da atividade econômica na China, no transcurso do ano de 2020,
com a propagação da pandemia pelo mundo, tantos outros países também decretaram lockdown, o que impactou diretamente suas economias, fazendo com que, inclusive, muitos países registrassem recessão no ano de 2020, ou seja, a economia registrou crescimento negativo. A China, apesar de ter sido atingida pela pandemia do Covid-19, essas medidas adotadas de contenção do avanço da pandemia, pelo menos no que diz respeito aos dados oficiais liberados pelo governo chinês, nos mostra que a doença ela não atingiu um grande número de chineses. Olha o que eu estou dizendo, de acordo com os dados oficiais divulgados pelo governo da China. Eu, particularmente, acredito que esses dados tenham sido fortemente manipulados. E ninguém vai me convencer ao contrário. Mas, a partir do momento em que o governo da China adota essas medidas de confinamento, isolamento, lockdown, como forma de conter a propagação da pandemia, isso também causou danos à economia do país. E também, na medida em que essa pandemia ela se propaga para outros países e outros governos adotam medidas similares, ou seja, decretam lockdown e as atividades econômicas em função disso sofrem uma forte retração, era de se esperar que o comportamento do crescimento do PIB da China ficasse bem abaixo daquele que até então estava sendo registrado em anos anteriores. Mas, mesmo assim, de acordo com os dados publicados pelo Banco Central Chinês, a economia da China cresceu 2,3% no ano de 2020. Mas o que eu quero que vocês entendam, e que fique bem claro, que desde 2010, que a economia da China ela veio registrando uma desaceleração no ritmo de crescimento que atinge o seu ápice em 2020 em função da pandemia do Covid-19. Agora, mesmo o PIB chinês tendo crescido de forma significativa no ano de 2021, nós vamos ver os dados daqui a pouco, o ano de 2022 havia uma projeção de crescimento no início do ano, inclusive feita pelo próprio Banco Central Chinês, em que a economia do país iria se expandir 5,5%, bem abaixo daquilo que se expandiu no ano de 2021. Agora, analistas internacionais estão colocando que, em função do agravamento do quadro ou da situação econômica da China, que essa economia deva crescer entre 3% a 4,5%, bem abaixo, portanto, das previsões feitas anteriormente pelo Banco Central Chinês. Agora, o que está determinando esse desaquecimento, essa turbulência, podemos assim dizer, na economia chinesa? Então, vamos ver aqui os fatores responsáveis por essa turbulência. Um dos fatores, inclusive, de grande relevância é a crise imobiliária chinesa. O sistema imobiliário chinês responde aproximadamente por 30% da economia chinesa. Quando a gente fala o sistema imobiliário, ou que fique bem claro na cabeça de vocês, que eu não estou me referindo única e exclusivamente na construção civil, no lançamento de empreendimentos imobiliários para residências, ou seja, moradias, e empreendimentos imobiliários comerciais, como, por exemplo, a construção de shopping center, essas coisas. Não, eu estou falando de uma cadeia produtiva que
está diretamente vinculada ao setor imobiliário. Por quê? Você, para construir, por exemplo, moradias ou qualquer outra atividade ligada à construção civil, você tem por detrás de todo esse processo um conjunto enorme de indústrias, aquelas que irão produzir os materiais de construção, tijolo, cimento, ferro, material hidráulico, material elétrico, a cerâmica para o revestimento, enfim, esquadrilhas de alumínio, portas, fechaduras, tudo mais. Então nós temos aí uma cadeia produtiva ligada à indústria da construção civil muito grande. Então, a partir do momento em que o setor imobiliário chinês ele entra em crise, isso afeta toda uma cadeia produtiva que direta e indiretamente está vinculada à construção civil. E isso também acaba se refletindo no mercado de trabalho, porque a partir do momento em que novos empreendimentos imobiliários deixam de ser lançados, porque o mercado está pessimista no que diz respeito aos investimentos que devem ser feitos na compra de moradias, ora, isso vai impactar não só as empresas que direta e indiretamente estão ligadas à construção civil, como o mercado de trabalho. Então, a expansão da oferta de empregos no país, ela vai diminuir como reflexo dessa crise que está atingindo o setor imobiliário. Aqui nós temos um gráfico para mostrar a vocês as vendas de casas das 100 maiores incorporadoras chinesas. Então, você pode ver que o ano de 2022, até o momento, você tem uma projeção negativa, uma retração do setor da construção civil dentro da China. E isso, de certa forma, está gerando, por exemplo, uma crise no setor imobiliário, que, por sua vez, inclusive, muitos analistas econômicos vinculam ao estouro da bolha imobiliária chinesa. Que a gente entenda também o seguinte: essa crise imobiliária que vem ocorrendo na China, ela é um pouco diferente da crise imobiliária do subprime que ocorreu nos Estados Unidos lá em 2008, que foi responsável, inclusive, pela maior crise do sistema capitalista no período do pós-Segunda Guerra Mundial. Por quê? A crise imobiliária nos Estados Unidos, ela foi procedente de um movimento especulativo no setor imobiliário, que é diferente daquilo que vem acontecendo na China. Porque, apesar da China adotar alguns princípios da economia de mercado, na China não existe assim um movimento especulativo tão grande como acontece, por exemplo, nos países capitalistas do mundo. Então, na verdade, na China, 90% das pessoas têm casa própria. Vocês têm que entender também um aspecto. Lá na China, o terreno, a terra, é propriedade do Estado, do governo. Até a terra onde fica a moradia, a residência dentro de uma cidade, pertence ao governo. Então, a casa que você adquire através, por exemplo, de um sistema hipotecário, que é muito comum ser utilizado na China, ela não é sua propriedade definitiva, não é propriedade da sua família, por exemplo, ad eterno. A propriedade em si, a terra, ela, por exemplo, de certa forma, fica arrendada para a família durante um período de 70 anos, quer dizer, isso vai incluir os pais, os filhos que por sua vez nascem, podendo, após o vencimento desse prazo,
ser renovado esse contrato de arrendamento da terra. Então, na verdade, você adquire um imóvel que foi construído num terreno que é de propriedade do Estado, que fique bem claro isso na cabeça de vocês. Agora, por que o setor imobiliário ele é tão forte na China, respondendo por aproximadamente, com toda a sua cadeia produtiva, por 30% da economia chinesa? Porque os jovens, principalmente os jovens, eles vão adquirir casa porque, dentro da cultura chinesa, de uma forma generalizada, a pessoa, o jovem, quando vai se casar, ele procura ter a sua casa própria, até mesmo porque também é preciso entender que lá na China não existe um sistema previdenciário similar ao sistema previdenciário existente em vários países capitalistas do mundo. Então, o investimento em moradia feito para pelo jovem, né, principalmente do sexo masculino, é o primeiro passo que ele dá no sentido de ter um relacionamento, um casamento. E lembrando que dentro da cultura chinesa é comum que os pais acabem indo viver com os filhos quando envelhecem, porque dentro da cultura chinesa é de responsabilidade dos filhos cuidarem dos seus pais. Então, isso faz com que essas casas, inclusive em parte, sejam financiadas pelos próprios pais do noivo, da noiva, porque eles têm ali uma garantia de que no futuro também terão um teto para viver. Porque a gente costuma até mencionar que lá na China existe o banco da família, nessa questão da compra do imóvel, porque os imóveis muitas vezes são comprados a partir das economias feitas pelos pais que adquirem, né? Financiam, aliás, a compra do imóvel por parte dos seus filhos que já estão dentro daquele processo de casamento. Então, é um investimento feito pela família. Agora, a partir do momento em que importantes incorporadoras chinesas, como a Evergrande, ela não cumpre aquilo que foi acordado com as pessoas que adquiriram através do sistema hipotecário a casa própria, isso vai gerar o quê? Uma inadimplência, a falta de pagamentos. Então, a desconfiança do consumidor, do mutuário da casa própria, essa desconfiança faz com que esses mutuários, eles atrasem, deixem de pagar. Por quê? Primeiro porque muitas obras não estão sendo entregues dentro do prazo previsto. Tudo bem, a gente até acredita que parte de tudo isso vem dos efeitos da pandemia Covid-19, que, se você colocar no bom senso, você vai entender que alguns empreendimentos, não vou dizer todos, mas parte desses empreendimentos devem ter sofrido atrasos por causa dos efeitos negativos da pandemia do Covid-19. Agora, a partir do momento em que a incorporadora imobiliária ela não cumpre os prazos contratuais, os mutuários, aqueles que estão adquirindo imóvel próprio na China, deixam de pagar as prestações desses imóveis, fazendo com que essas empresas elas percam, né, receita, e isso acabe gerando uma crise econômica interna que, por sua vez, acaba se refletindo em outros segmentos da economia. Então, aqui nós temos a imagem, né, de uma das instalações, um dos prédios da Evergrande, que é a maior incorporadora da China, ou seja, o maior grupo empresarial responsável pela construção de casas dentro do território chinês, casas, condomínios, etc., que hoje tem uma dívida
é estimada em cerca de 300 bilhões de dólares, que se convertidos para a moeda chinesa, essa dívida aí está chegando próxima a 2 trilhões de yuans, ou seja, uma dívida de difícil resolução, inclusive com uma ameaça eminente da Evergrande dar um calote nos credores. Por quê? Ora, a partir do momento em que ela esteja passando por uma crise financeira severa, e isso aumenta a desconfiança dos mutuários, dos pretendentes que ainda estão por comprar sua casa própria, isso cria, de certa forma, uma propaganda negativa que acaba também contaminando outras grandes incorporadoras, outras grandes empresas do setor imobiliário, desencadeando, né, essa crise do setor imobiliário, que inclusive a gente diz, houve um estouro da bolha imobiliária chinesa. Como eu disse anteriormente, que devemos manter diferenças, né, analisar essa crise imobiliária chinesa de forma diferente da crise imobiliária norte-americana, porque uma veio de um processo especulativo no mercado imobiliário e financeiro dos Estados Unidos, a outra é procedente, vamos dizer assim, de um processo de insolvência de grandes incorporadoras, que no meu entendimento também, apesar de já estarem apresentando alguns problemas antes da pandemia, a pandemia agrava os problemas dessas grandes empresas de construção da China, gerando uma desconfiança junto aos mutuários da casa própria, e isso acaba fazendo com que essas pessoas deixem de pagar as devidas prestações, agravando ainda mais o quadro econômico dessas empresas. O governo chinês, para tentar equacionar essa problemática, tem reduzido a taxa de juros para o setor imobiliário e tem liberado créditos para o setor de forma a socorrer empresas do setor que estão sendo atingidas pela crise. Agora, esse socorro chinês, de acordo com os analistas econômicos, está bem abaixo daquilo que seria necessário para evitar o agravamento da crise que o setor imobiliário da China vem enfrentando e que está sendo responsável também pela crise econômica que o país está também enfrentando no momento. Aqui nós temos, né, mais uma imagem, né, a nova crise de 2008 no radar. Isso aqui é uma alusão à crise imobiliária dos Estados Unidos. Calote na China derruba bolsas ao redor do mundo. O calote da Evergrande e de outras grandes empresas do setor imobiliário. Aqui nós temos uma imagem, né, de um grande conjunto de prédios sendo construídos, né? Na China, tudo lá normalmente é muito grande, os empreendimentos são gigantescos, né? Pela quantidade de guindastes que vocês podem observar aqui nessa imagem, é possível perceber que é um empreendimento de grande magnitude e de custo muito elevado, até mesmo porque aqui nós temos um grande conjunto de prédios muito altos em fase de construção. O outro problema que tem afetado a economia chinesa, né, é a política do Covid-0. Por que essa política do Covid-0 ela está se refletindo nos indicadores econômicos da China? Porque a partir do momento em que alguns casos sintomáticos são registrados nas cidades chinesas, nas províncias chinesas, a ação imediata do governo é promover ali um lockdown, como aconteceu recentemente na cidade de Xangai, que é a maior cidade atualmente da China e o seu mais importante centro econômico da atualidade. Então, ali na cidade de Xangai e áreas adjacentes, nós tivemos um lockdown que durou
quase 2 meses, onde as atividades econômicas foram paralisadas, praticamente paralisadas na sua totalidade. Então, esses lockdowns que vêm sendo decretados pelo governo da China em função da tolerância zero contra a pandemia do Covid-19 também se reflete na economia, porque as empresas elas deixam de produzir, elas ficam paralisadas, suas atividades ficam paralisadas e isso gera o quê? Uma queda na produção, isso gera uma menor oferta de produtos não só para o mercado interno chinês, mas também para o mercado internacional, e isso, de certa forma, também vai se refletir nos indicadores econômicos que irão retratar a desaceleração da economia chinesa. Então, essa política de tolerância zero contra o Covid zero, adotada pelo governo chinês, não vou criticar aqui essa política, porque eles sabem o que estão fazendo. O governo chinês, ele tem reiterado que a saúde, a vida, é mais importante que a economia. Como a China tem reservas cambiais ou reservas internacionais muito altas, né? As reservas internacionais da China estão aí beirando aí algo próximo, um pouco mais, um pouco menos de 3 trilhões de dólares, ou seja, o país tem muita lenha para queimar, muito oxigênio para respirar, então ele consegue segurar essas medidas de contenção da pandemia, mesmo que isso se reflita num crescimento mais lento do PIB chinês. Agora, dentro daquilo que eles acreditam ser correto, é melhor você gerar algum tipo de prejuízo na economia, mas manter a doença sob controle no país, do que a doença se propagar num ritmo acelerado e o sistema de saúde chinês entrar em colapso. Imagine vocês um país com mais de 1 bilhão e 400 milhões de habitantes, registrar em pouco tempo milhões de casos de pessoas sintomáticas. Eu acredito que não chegaria a uma proporção de uma magnitude muito elevada, porque a maior parte da população chinesa está vacinada. A China desenvolveu várias vacinas, nós aqui no Brasil conhecemos 2, a Sinovac e a Coronavac. Muitos brasileiros tomaram aqui a Coronavac, mas lá na China eles desenvolveram mais de uma dezena de vacinas contra a Covid e a maior parte da população chinesa foi vacinada. Então, a doença, quando ela atinge alguma pessoa, a doença em si não, o vírus, quando contamina alguma pessoa, na maioria dos casos lá na China, essas pessoas têm ficado assintomáticas. Agora, a tolerância zero contra a pandemia tem levado o governo chinês a adotar essas medidas de confinamento, de lockdown, e isso tem se refletido negativamente na economia do país. E, logicamente, como a China pode ser considerada hoje um motor da economia mundial, isso acaba se refletindo também nas economias de outros países do mundo. Aqui nós temos o impacto da seca na economia chinesa e global, né? A China ela está enfrentando esse ano, nesse verão desse ano, 2022, uma seca que é considerada a pior desde que os registros passaram a ser feitos pelo governo chinês. Essa seca tem atingido as províncias do sul e sudeste do país, inclusive eu tenho uma aula gravada aí no canal falando da seca na Europa, Estados Unidos e China, que agora então, nas últimas semanas, nos últimos 10 dias, né, esse assunto se transformou em notícias que foram vinculadas a vários jornais e revistas e também na televisão. Então, recomendo vocês assistirem essa aula sobre o problema da seca na China, na Europa e nos Estados Unidos, assim como em outras partes do mundo. Então, essa seca, por que ela é prejudicial à economia? Em primeiro lugar, porque ela impacta a produção agrícola. A China
por ter uma população muito grande, necessita produzir muitos alimentos, apesar do país não ser autossuficiente na produção de alimentos, dependendo também da importação de produtos, inclusive aqui do Brasil. O Brasil é o maior fornecedor de soja para a China. Então, isso já, por si só, compromete a safra chinesa, a safra de grãos de 2022. Teremos uma quebra que ainda não foi, vamos dizer assim, sistematizada pelas autoridades chinesas, pelo menos a nível de divulgação, para que nós tomássemos conhecimento do tamanho das perdas das safras de grãos que estão sendo produzidos na China nesse ano. Mas não é só a questão da agropecuária atingida pela seca. Aqui nós temos a bacia do rio Yangtze-Kiang, onde se encontram as duas maiores hidrelétricas do mundo e outras hidrelétricas de porte menor. Então você tem também o comprometimento na capacidade de geração de energia elétrica. Ora, nós estamos falando de uma redução drástica da oferta de energia procedente do setor hídrico, o que leva o governo chinês a determinar o aumento do uso do carvão mineral na sua matriz de geração de eletricidade. A China, por sua vez, é o país que, percentualmente falando, entre as maiores economias do mundo, mais consome carvão mineral. Então, só que o custo de geração da energia através de usinas termoelétricas, sejam elas movidas a carvão ou derivados de petróleo, ora, isso faz com que o custo de geração fique mais alto, encarecendo os produtos chineses, e isso faz com que os preços sejam repassados para os produtos finais e também encarecendo os produtos chineses no mercado internacional. Então, essa crise energética, inclusive em algumas importantes cidades, províncias do sul e sudeste da China, tem levado as autoridades chinesas até promoverem cortes seletivos de fornecimento de energia. É um outro fator que está prejudicando, o desempenho da economia chinesa. Então, na verdade, o que nós estamos verificando é um conjunto de fatores que, direta e indiretamente, estão afetando a economia do país. Aqui nós temos a projeção do crescimento do PIB dos G20, ou seja, das 20 maiores economias do mundo, Aqui essa projeção ela foi feita no início do ano, então aqui é a projeção do FMI, do Fundo Monetário Internacional, que projetava um crescimento do PIB chinês para o ano de 2022 em 5,6%. Agora nós estamos no meio do ano, já passamos do meio do ano, já estamos em setembro, essa aula está sendo gravada no dia 4 de setembro, domingo, Então as projeções feitas atualmente indicam que a expansão econômica da China, ou seja, o crescimento do PIB chinês, deverá ficar entre 3% e 4,5%. Agora, isso tudo também se refletindo dentro de um cenário econômico mundial, porque a desaceleração da economia chinesa, isso inclusive é muito ruim para o Brasil, porque o Brasil tem a China como seu principal parceiro comercial. Uma crise imobiliária na China, por exemplo, afeta a exportação de minério de ferro, que é um produto utilizado na produção do aço, que por sua vez é largamente empregado no setor da construção civil. Isso faz com que os preços do minério de ferro despenquem no mercado internacional, afetando não só mineradoras do Brasil, como a Vale S.A., assim como mineradoras de outros países do mundo. Então, essa seca na China pode ter um lado positivo, o aumento do preço das commodities agrícolas, como por exemplo a soja, e nesse caso aí iria beneficiar os produtores de soja do Brasil. Então, dentro de um retrato bem, vamos dizer assim, resumido sobre a conjuntura atual da economia chinesa, a gente consegue perceber que de uma década para cá,
nos últimos 12 anos, podemos assim dizer, a economia da China vem apresentando sinais de desaquecimento, perda de fôlego. O governo chinês, já percebendo isso anos atrás, eles procuraram fortalecer o mercado consumidor interno, aumentando o poder de compra dos trabalhadores através de reajustes salariais, como forma de evitar que essa desaceleração da economia prejudicasse ainda mais o país. Agora, o governo chinês determinou a redução da taxa de juros, o Banco Central Chinês reduziu a taxa de juros, na contramão daquilo que vem acontecendo em vários países do mundo, inclusive aqui no Brasil, né, cujos bancos centrais aumentaram as taxas de juros para conter a inflação. Como a inflação na China continua num patamar muito baixo e a economia ela está em processo de desaquecimento, o Banco Central Chinês reduziu a taxa de juros para facilitar o crédito, estimular as vendas internas e, com isso, evitar que a crise econômica se aprofunde no país e, dessa forma, tentar reconduzir a China a uma taxa de crescimento acima de 6% ao ano. Eu acho que é isso que vai estar sendo debatido também no Congresso do Partido Comunista Chinês, que será realizado agora no mês de outubro, quando então o presidente Xi Jinping deverá ser reeleito para o seu terceiro mandato à frente da presidência da China. Moçada, espero que tenham gostado do nosso encontro. Aqui, mais uma vez, estou deixando meus grupos lá no Facebook, onde eu disponibilizo meus materiais para vocês poderem estudar. Então é só acessar os grupos, entrar na área de arquivo e lá vocês terão à disposição os PDFs sem custo nenhum. Ou seja, o canal Geogênio não é monetizado, ele não tem fins lucrativos e assim como o canal não tem fins lucrativos, todo esse material que eu atualizo e disponibilizo nos meus grupos lá do Facebook, eu disponibilizo 0800, porque o meu objetivo é ajudar na preparação de vocês e fazer com que vocês consigam realizar os seus sonhos, que é passar num concurso de vestibular, num concurso militar, enfim, e de encontro àquilo que vocês almejam na vida, que é o sucesso profissional. Valeu, moçada! Um beijão no coração de vocês, um forte abraço, fiquem com Deus, eu vou, mas eu volto, hein? Fui!